Deus abençoe a todos vocês em mais um estudo da Palavra de Deus. Nesse estudo vamos detalhar ou ainda falar sobre a besta que sobe da terra. Apocalipse 13 fala de duas bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra. Depois vamos falar de um só sobre o mar, né? Vamos ater-nos agora só sobre a da terra, mas o próprio Apocalipse explica que mar significa povos, nações, multidões e línguas. O próprio Apocalipse 17 dá o significado do que é água. E o contrário da água é terra, uma besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar ou das águas, então é uma besta que surge num lugar povoado, onde há multidões, povos e línguas, que é o velho mundo. Daí entendemos, e a aplicação exata da Bíblia, da Palavra de Deus, é que a besta que sobe do mar é a besta que existe no velho mundo habitado. Então a Igreja Católica, né, que surgiu lá no meio de multidões. Já a besta da terra, ela surge de um lugar deserto, de um lugar isolado, inabitado, e foi exatamente como surgiu os Estados Unidos da América. A descoberta dos Estados Unidos em 1492 propiciou aos cristãos perseguidos da Europa pela besta do mar um lugar de refúgio, né? Quando a terra abriu a sua boca, e aí então serviu de lugar de abrigo para a mulher perseguida pelo dragão, conforme Apocalipse 12. Então essa terra foi o lugar da habitação aí e do surgimento dessa nação chamada Estados Unidos da América. E é por isso que ela se identifica. Mas existe ainda outra identificação para entender que são os Estados Unidos da América. O texto de Apocalipse 13, 11, então nos diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Conforme o site da Bíblia Online, a palavra cordeiro, ela aparece 33 vezes no livro do Apocalipse. 33 vezes. Então, todas as vezes que a palavra cordeiro aparece no Apocalipse, ele está com C maiúsculo. Isso justamente já nos mostra, né, que a palavra cordeiro aí se refere a Jesus Cristo. Então, todas as vezes, o cordeiro vai estar com o C maiúsculo. E exatamente porque todas as vezes se refere a Jesus Cristo. Todas, exceto uma, né? Já que são 33 vezes a palavra cordeiro no Apocalipse. E tem uma palavra que não está exatamente com C maiúsculo, que é a que se refere a esse cordeiro, como diz aqui o Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta que emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro. E observe que essa palavra cordeiro é o único texto na Bíblia que está exatamente com C minúsculo. Então o Apocalipse ele mostra claramente de uma trindade, não uma trindade do mal, ou trindade satânica: o dragão, a besta e o falso profeta. E esse, no caso aqui, o cordeiro, como o cordeiro se refere a Jesus, isso quer dizer que essa besta seria uma semelhança de Jesus, parecendo santidade, né? Parecendo crente, parecendo cristão, parecendo ter característica de Jesus, mas quando fala, a fala é de um dragão. Aqui falar é governar, editar leis, decretos, né? A fala no caso da nação se refere às suas ordens, o que emana dela em relação ao mundo. E apesar de que os Estados Unidos, né, surgiu como uma nação cristã, ou seja, parecendo um cordeiro, mas ela governa o mundo como um dragão, impondo suas vontades, suas leis, suas sanções, além de que essa característica, né, marcante, e identificando a segunda besta como um poder religioso, surgir como um poder religioso, não para governar religiosamente, mas as características de quem seria semelhante a Cristo. E aqui na Terra, as pessoas que demonstram ter o caráter de Cristo são os cristãos, né? Ou seja, os crentes, os evangélicos, protestantes, porque todos que seguem o cristianismo é porque se declaram ser seguidor de Cristo, e acima de tudo
viver as características de Cristo, né? Demonstrar o caráter de Cristo na vida. Então, essa nação, esse poder, ele teria essa característica de parecer, essa característica de evangélico, de protestante, de santidade, de cordeiro, mas age como um dragão. E o texto, né, identifica exatamente também aí, mais uma vez, os Estados Unidos tendo surgido como uma nação cristã, e até hoje, né, ela é a maior nação cristã do mundo. Então, diante disso, né, já é outra característica que nós identificamos aí de ser a segunda besta, os Estados Unidos da América. Atualmente, no mundo fica uma polêmica, né, se a China ainda vai governar o mundo, vai se tornar uma grande potência. Nós, né, a China pode ter todas essas características, está aí querendo dominar o mundo, conquistar países, colocar aí sua economia e tudo mais. No entanto, né, por mais que nós saibamos de questões políticas ou como está a situação do mundo, ou a questão de quem será a próxima potência mundial, nós nos baseamos na revelação. A palavra de Deus, a revelação nos diz que os Estados Unidos da América é o poder que vai fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta. Então a descrição dessa nova besta nos diz algo sobre sua ligação com a primeira. O catolicismo se uniria com a besta da terra e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, a Bíblia deixa claro que essa profecia ela se refere aos Estados Unidos da América, a nação que surgiu do nada, ou seja, né, de um lugar deserto, inabitado, e que teria característica de o Cordeiro, ou seja, de Jesus, que é uma nação cristã. Não tem outra que transmitiria essa característica a não ser uma nação cristã, de ter as características de Jesus. Então, nasceu como uma nação cristã, mas agirá, né, e agiria, né, e também passa a agir como um dragão. Ou seja, o seu governo, ele realmente tem agido no sentido de controlar o mundo. Então, essa característica de que essa segunda besta ela atuaria em conjunto com a primeira. Então, enquanto a primeira besta ela é o papado, né, a Igreja Católica, então nos diz que a segunda vai apoiar a primeira. Essa é uma profecia que ainda não está totalmente cumprida, né? Ela não se cumpriu pelo fato de que a primeira besta ela precisa ter sua ferida mortal curada, ou seja, ela vai ressurgir para governar lado a lado o Estado e a Igreja, né? Tem que haver a união da Igreja com o Estado. E essa união é que vai permitir o ressurgimento da besta, porque a ferida mortal ela veio em decorrência da perda do poder temporal do papado, né? Quando os exércitos de Napoleão então entraram em Roma e destituiu o Papa do seu poder temporal, tirou dele o seu poder mandatário de Estado, passando a ser só uma autoridade religiosa. E então a cura da ferida mortal é quando houver essa união da Igreja com o Estado, do poder religioso com o poder civil, o poder político. E acontece que o Papa atual, ele anda muito doente, né? Aí anda já cadeira de roda e em bengala, está com a bronquite persistente, e o que nós acreditamos é que esse Papa ele não é o último Papa, né? Não é aquele que vai ser o mandatário, que vai estar à frente da primeira besta quando ela ressuscitar, devido ao estado dele, a não ser que, digamos assim, haja um milagre, né? De repente aconteça um milagre e ele então ficaria uma pessoa bem forte, né? bem saudável, para ter aí um final de governo. Mas, tirando isso, ele não seria o último Papa para que desse então cumprimento à profecia. Assim como sabemos que os Estados Unidos, né, ele é a besta, não é o governante, é a nação, né, o poder é a nação. A besta são os Estados Unidos da América. Em algum momento vai ter o governante que vai cumprir a profecia, de que faça da besta realmente cumprir a profecia. E em outros vídeos nós já explicamos e entendemos que isso pode estar acontecendo, ou está acontecendo com o governo de Trump. No dia 21 de janeiro foi o dia em que a besta emergiu da terra.
em que justamente essa besta que parecia o cordeiro começa a falar como dragão, embora já antes, como podemos ver, já atuou como um dragão no sentido de governar o mundo. É porque não governou o mundo com as características de Cristo, e sim de um dragão. Mas no cumprimento final da profecia, esse dragão ia impor leis, decretos e o domínio, né, universal para colocar o mundo a seus pés. E aí ele vai reger não só em relação à política, à economia, mas também à religião, porque essa característica, né, de um poder que tem a aparência de um cordeiro. Nós entendemos ter sido esse dia, porque foi efetivamente o dia em que Trump assumiu, assim, passou a governar efetivamente o dia inteiro, né, um dia oficial, já que o dia 20 foi o dia só da posse, né, foi muita festividade, mas quando ele começou a efetivamente governar, assinando os decretos, foi a partir do dia 21. E embora alguém diga que isso foi de 7 horas da noite, aqui em relação ao Brasil ou não, mas acontece que já era o pôr do sol, né? Foi depois do pôr do sol, então já era o dia 21. E nesse dia houve aí um sinal no céu, né? Um alinhamento aí dos planetas. 6 planetas visíveis se alinharam. Vênus, Saturno, Júpiter, Marte estarão visíveis, além de Urano e Netuno, que não ficou muito visível. Então isso é um sinal, porque Deus colocou os astros para servirem de sinais também, além de servirem para determinar o tempo, as estações, os dias e o ano. Deus também disse que os astros serviriam de sinais, conforme Gênesis 1,14. O próprio Jesus disse que antes da sua volta haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Ou seja, Deus usará os astros que ele criou para transmitir um sinal para nós, e precisamos estar atentos. Quando esses sinais acontecem lá no céu, estamos atentos para algo que Deus quer nos informar aqui na terra. E diante desse sinal e do acontecimento, nós fizemos e entendemos que há essa relação de que a profecia está começando a se cumprir. E o que falta então, né? Está começando, a profecia vai se cumprindo historicamente ao longo da história. Falta ainda haver essa ressurreição da primeira besta, para que haja a cura, e então os Estados Unidos vai estar lado a lado com o Vaticano. Existe uma teoria, porque que chama dos 7 papas, né? A partir de Apocalipse 17, onde fala ali os 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e o 8º rei é um dos 7. Alguns entendem, faz a aplicação em relação a ser aos 7 papas. Essa teoria, né, ela pode até se aplicar, mas a profecia pode não se referir a questão exatamente a 7 papas, existem as 7 reis, que alguns entendem ter sido os 7 impérios mundiais. Mas se essa teoria estiver certa e também tiver uma aplicação, tudo bem, a gente vai entender que vai ter essa aplicação. Então, a partir da assinatura do Tratado de Latrão, quando foi criado o Estado do Vaticano como Estado independente da Igreja Católica, e o Papa então que assinou junto com o Benito Mussolini foi Pio XI, e então ele passou a ser aí o primeiro Papa desde o Tratado de Latrão. Aí depois seguiu de Pio XII, Pio XIII, Paulo VI, depois João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI, que ele renunciou. Com a renúncia de Bento XVI, o Papa Francisco, alguns podem entender que ele foi uma continuação do anterior, do Bento XVI, porque o Bento XVI não morreu, ele apenas renunciou. Então o Papa Francisco é como, a gente dá um exemplo, né, de quando um governante morre, um presidente, governador, então quem dá continuidade ao governo é o vice. Então ele apenas está continuando o governo anterior. E se entendendo dessa maneira, isso quer dizer que o Papa Francisco não é o 8º, ele é o 7º, porque ele está continuando o 7º Papa. Mas tem uma questão interessante, é que nessa característica do 8º rei, ele será um dos 7. E quando se aplica aos poderes que dominou o mundo, né, os impérios, os poderes, o poder que dominou o mundo, a Igreja Católica, né, que teve um governo mundial e dominou o mundo. E esse poder vai ser restaurado, nós entendemos isso,
que esse poder é o sétimo, o oitavo rei, é na verdade a cura da ferida mortal, que é o mesmo poder que já dominou o mundo antes, que foi a Igreja Católica. Então, com certeza é o oitavo rei. Mas se é a Igreja Católica, então essa aplicação do oitavo Papa poderia entender que essa teoria ela pode ser aplicável. Eu digo teoria porque não é profecia, né? É uma teoria porque alguns entendem dessa maneira. Mas, e se ele for um dos sete? Um dos sete, aí eu estou dizendo que a aplicação é exatamente para a Igreja Católica, que vai ressurgir como o oitavo poder, mas que era um dos sete, ou seja, um dos sete que já governou antes. Mas se isso acontecer com um dos papas, ele pode ser que adote o nome de um desses sete que já governou antes. Pode ser um Bento XVII, um João Paulo III, um Pio XIV, né? Pode ser alguns desses antes. Se for, aí realmente eu diria que essa teoria está certa, né? Também do Papa, aplicando também a Igreja Católica. Não teria sentido nesse entendimento. E o que é que nós também podemos ver é que Trump, né, ele está agindo como um dragão, na verdade, né? Ele está governando a partir do projeto 2025. Tudo que está lá, uma outra medida dele foi que ele assina um decreto para demissões em massa no governo dos Estados Unidos. Só que essas demissões em massa é também para preencher os cargos com pessoas de confiança dele, exatamente como está escrito no projeto 2025. Então, que é um projeto religioso, né, feito pela fundação, a fundação cristã, e que seriam as metas ou o plano de governo para a nação, para os Estados Unidos. E ele está seguindo à risca todos esses itens, como a questão da imigração, da tarifação, das demissões, né, dos imigrantes. Está tudo no projeto 2025, que é um projeto justamente dos evangélicos para o governo dos Estados Unidos. Então ele tem uma semelhança de cordeiro, mas está agindo como um dragão. Está agindo com intolerância e perseguição. Numa outra notícia, nos diz aí, Trump cria força-tarefa para combater preconceito anticristão nos Estados Unidos e anuncia escritório da fé da Casa Branca. Observe essa parte aqui, marcada aí de vermelho. Exatamente como diz aqui, as medidas anunciadas na quinta-feira pelo presidente foram motivo de crítica de entidades que defendem a separação entre a igreja e o Estado. Ou seja, né, essa medida de Trump é exatamente fazendo a união da igreja com o Estado, fazendo a união do poder religioso com o poder civil, o poder político. E é exatamente isso que está acontecendo. Por isso que é mais um motivo para a gente entender que a profecia está se cumprindo, com os Estados Unidos sendo a besta que emerge da terra. Ela então está se cumprindo aí, para que a gente acompanhe, né? E o mundo inteiro está de olho nos Estados Unidos, está de olho nas medidas de Trump, mas alguns com olhar político, outros ideológico, outros religiosos, e nós temos esse olhar escatológico, esse olhar um olhar de quem vê o cumprimento profético na nação atual, né, no desenvolvimento como está o governo americano. No ano passado, ainda quando estava em campanha, nos diz aí que Trump diz aos cristãos que, se o apoiarem, não terão que voltar às urnas. Vamos resolver isso tão bem que vocês não terão que votar. E em outra reportagem também fala da mesma coisa. Trump diz a apoiadores que não precisarão mais votar depois de 2024. E em outro repórter também nos diz aí, Trump dobra a aposta em declaração de que cristãos não terão de votar de novo após 2024. Então, algo que alguns podem perguntar, mas se Trump está cumprindo a profecia dos Estados Unidos ser a besta, né? Mas se a gente também está vendo que o sexto milênio termina lá no final de 2030, então passaria do governo dele quando ele não poderia ser reeleito. Mas, né, vamos aguardar, porque ele já falou de que não teria uma nova eleição. Não sei como, ele tentou explicar, mas não convenceu. E se ele pode mudar a Constituição para se reeleger de novo, ou pode, de alguma maneira, continuar o poder, não sabemos, né? Mas que se realmente a profecia está cumprindo, tenho certeza disso. Mesmo que mude governante, mas a profecia vai continuar se cumprindo. Porque aí estamos vendo. O que nós estamos só aguardando agora
que nós estamos aguardando agora eu diria assim, alguma coisa relacionada à Igreja Católica, né? A mudança do Papa, para que então, de acordo com a profecia, a segunda besta, os Estados Unidos, ou seja, Trump, estará totalmente alinhado com a Igreja Católica, com o Vaticano. E para isso acontecer, eu diria que precisaria que fosse um Papa muito conservador, até vamos dizer assim, ultradireita, né, religiosamente falando. Inclusive porque o Papa atual, ele por ser muito progressista, ele cedeu alguns dogmas da Igreja Católica em relação a aborto, a divórcio, a casamento homossexuais. Então a ala conservadora da Igreja está, uma grande parte da Igreja Católica não aceita esse progressismo. Então o exemplo assim, ele esticou tanto a corda que o próximo Papa ele vai ser um ultradireita religioso, aquele conservador que é apegado aos dogmas da Igreja e às suas tradições. Como a gente vai ter um outro alinhamento agora dia 28 de fevereiro desse mês, né, corrente, e a gente, devido ser um sinal também do céu, né, podemos esperar que aconteça algo na Terra. E se acontecer, pode ser em relação agora, enquanto o primeiro alinhamento aconteceu em relação à segunda besta, esse segundo alinhamento pode ter a ver com a primeira besta. Pode ser que ocorra, mas também pode não ser. Mas se ocorrer, a gente já entender que realmente é profecia, viu? Ou seja, né, se houver aqui algo em relação ao Papa, e sabendo que nesse mesmo dia é um dia de um alinhamento do planeta, então é a mensagem de Deus para a gente entender que a profecia está se cumprindo, não tenha dúvida. Vamos só aguardar, porque uma profecia só é verdadeira quando ela se cumpre. E aí a gente fica atento a todos os eventos que ocorrem nos Estados Unidos, a tudo que está acontecendo também, porque a gente está no sentido de apoio político, né? Não pela ala da ideologia política, direita ou esquerda, não, a gente está só atento às profecias. Tudo que acontece, a gente vai para a Bíblia, vai estudar Daniel e Apocalipse para entender, à luz da palavra de Deus, se a profecia está se cumprindo, porque a gente quer fazer como Jesus disse, né? Quando vir esses sinais acontecer, erguei a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Então a gente quer realmente nos alegrar, sabendo que a nossa salvação está mais perto do que nunca e que nós podemos entender que somos a última geração e logo então Jesus virá para nos buscar. Que Deus abençoe a todos.